A campainha tocou, tirando-me dos meus pensamentos. Olhei para o relógio, 19h30, pontualmente. Respirei fundo, ajeitei minha saia e fui até a porta. Ao abri-la, André estava lá, sua figura imponente ocupando toda a entrada. Você está atrasada, ele resmungou, passando por mim sem nem me cumprimentar. Mordi a língua, segurando a vontade de responder. Nos últimos tempos, parecia que tudo o que eu fazia estava errado aos olhos dele. Papai! O grito alegre de Júnior quebrou a tensão. Ele correu para André de braços abertos. A expressão dele suavizou por um momento enquanto pegava nosso filho no colo. E aí, campeão? Senti um alívio momentâneo ao ver essa rara demonstração de afeto. Pelo menos Júnior era poupado da raiva de André, por enquanto. O jantar foi tenso, com André me observando criticamente o tempo todo. O homem que eu admirava pela sua confiança tranquila tinha se tornado uma presença sufocante, me criticando a cada passo. Esse assado está seco, ele anunciou, empurrando o prato. Não te ensinaram a cozinhar na escola? Eu me encolhi com a provocação, sentindo o rosto queimar. Lembranças dos nossos primeiros anos juntos vieram à tona, quando André devorava qualquer refeição que eu preparasse, me enchendo de elogios. Esses dias pareciam tão distantes agora. Depois de colocar Júnior na cama, André foi para a sala, me deixando sozinha para limpar a cozinha. Enquanto lavava a louça, minha mente vagou para a manhã em que ele saiu furioso, batendo a porta sem dizer uma palavra. Na época, achei que fosse estresse do trabalho, mas conforme os dias viraram semanas e seu comportamento antes carinhoso ficou frio, não pude ignorar a sensação de que algo tinha mudado irreparavelmente entre nós. O som de vozes alteradas me trouxe de volta ao presente. Tentei entender o que André dizia ao telefone, mas só consegui ouvir claramente as palavras "no trabalho" e "atrasado de novo". Meu sangue gelou. Será que ele estava falando com outra pessoa? Esse pensamento já tinha passado pela minha cabeça antes, mas sempre o afastei, me agarrando à esperança de que o homem que jurei amar para sempre ainda estivesse lá, em algum lugar. Mas enquanto a conversa acalorada continuava, uma realização dolorosa me atingiu: esse homem não era mais meu marido, mas meu carcereiro. E eu precisava encontrar uma maneira de me libertar, pelo bem de Júnior e pelo meu próprio. O aniversário de 3 anos de Júnior estava chegando, e eu me vi completamente envolvida em planejar a festa perfeita. Como professora, eu sabia o quanto essas datas eram importantes para o desenvolvimento de uma criança. Mas, sendo honesta, uma parte de mim também ansiava por recriar as memórias felizes da minha própria infância. No meio dos preparativos, meu celular vibrou com uma notificação de e-mail. Esperando a confirmação do pedido de materiais para a festa, olhei rapidamente para a tela. Foi quando meu coração afundou. A prévia do e-mail mostrava uma frase que ficaria para sempre gravada na minha memória: "Não consigo parar de pensar em você, André. Quando posso te ver de novo?" Minhas mãos tremiam enquanto eu abria a mensagem, revelando uma troca de e-mails cheia de indiretas e flertes entre André e uma mulher chamada Vanessa. Uma onda de náusea me atingiu quando a realidade se fez clara: meu marido, o homem que um dia jurou me amar eternamente, estava tendo um caso bem debaixo do meu nariz. Lembranças dos nossos primeiros anos juntos vieram à tona, o sorriso caloroso de André enquanto me abraçava, sussurrando promessas de amor eterno, o jeito como seus olhos brilhavam quando eu entrava no quarto, os momentos roubados na cozinha, perdidos no abraço um do outro enquanto o mundo lá fora desaparecia. Como mesmo o homem que me amou tão profundamente podia agora me trair de forma tão cruel? Naquele momento, me senti uma tola por não ter percebido os sinais antes. As noites no escritório, as ligações misteriosas, o distanciamento gradual, tudo fazia sentido agora. Raiva e mágoa se misturavam dentro de mim, ameaçando transbordar. Mas eu não podia desmoronar, não com o aniversário de Júnior tão próximo. Com um suspiro trêmulo, apaguei o e-mail comprometedor e joguei o celular na parede, vendo-o cair sem se quebrar. Então, voltei minha atenção para os preparativos da festa, canalizando toda a minha energia para criar a celebração perfeita para meu filho. Júnior merecia viver a magia da infância sem ser afetado pelas duras realidades que seus pais enfrentavam. Nos dias seguintes, forcei um sorriso e me dediquei às festividades, empurrando para o fundo da mente o turbilhão de emoções que me consumia. André parecia alheio ao meu conflito interno, seu comportamento oscilando entre indiferença fingida e explosões de hostilidade.
Conforme a festa se aproximava, um plano começou a se formar na minha cabeça. Um plano para expor a traição de André e fazê-lo responder por suas ações. Mas, por enquanto, eu precisava manter minha fachada, esperando o momento perfeito para agir. No final, isso não era apenas sobre vingança, era sobre preservar o pouco de inocência que restava em nossa família despedaçada. Se não por mim, então por Júnior. A festa de aniversário de Júnior estava a todo vapor, e eu me vi cercada pelo riso e empolgação de nossos amigos e vizinhos. Enquanto circulava, cumprimentando os convidados com um sorriso caloroso, era difícil acreditar no tumulto que fervia logo abaixo da superfície. André, sempre o centro das atenções, encantava a todos com seu carisma característico, o mesmo charme que me atraiu tantos anos atrás. Observando-o cativar a multidão sem esforço, quase me esqueci da raiva que fervia dentro de mim. Quase. Conforme a festa continuava, percebi André lançando olhares furtivos para o celular, sua expressão mudando sutilmente cada vez que a tela acendia. Meu estômago se contorceu com uma realização nauseante. Ele certamente estava trocando mensagens com sua amante, completamente alheio à dor que estava causando. A ideia da existência dessa mulher, sua audácia de se inserir em nossas vidas, acendeu uma nova onda de fúria dentro de mim. Tive que resistir ao impulso de confrontar André ali mesmo, de expor sua traição diante de todo o nosso círculo social. Mas me contive, forçando uma expressão serena enquanto atendia os convidados. Isso não era sobre mim, era sobre dar a Júnior a linda celebração que ele merecia. Quando a festa chegou ao fim e os últimos amigos foram embora, um silêncio desconfortável se instalou na casa. André e eu evitávamos olhar um do outro, o peso das verdades não ditas pairando pesadamente no ar. Foi Júnior quem finalmente quebrou a tensão, sua voz inocente cortando o silêncio. Mamãe, papai, vocês se divertiram na minha festa? André riu, bagunçando o cabelo do nosso filho carinhosamente. Claro, campeão. Foi a melhor festa de todas. Suas palavras foram como um fósforo aceso em material inflamável, incendiando a raiva que vinha se acumulando dentro de mim. Antes que pudesse me conter, as palavras saíram em uma torrente furiosa. Como você ousa ficar aí fingindo que está tudo bem? Cuspi, minha voz tremendo de emoção, enquanto tem um caso pelas minhas costas. A expressão de André mudou de confusão para horror ao perceber que a verdade havia sido revelada. Ele abriu a boca, mas o interrompi, anos de frustração e mágoa reprimidas jorrando para fora. Nem tente negar, André. Vi os e-mails, aqueles que você trocou com aquela mulher, Vanessa. Como pôde fazer isso conosco, com nossa família? Júnior se agarrou à minha perna, seus olhos arregalados e cheios de lágrimas diante de nossa discussão acalorada. Partiu meu coração ver sua inocência sendo destruída, mas não consegui conter as palavras. Você construiu uma casa de mentiras, André. Mas não mais. Todo mundo merece saber a verdade sobre que tipo de homem você realmente é. Naquele momento, algo mudou nos olhos de André. Um lampejo de remorso, talvez, ou a percepção de que sua fachada cuidadosamente construída estava desmoronando. Mas tão rápido quanto apareceu, sua expressão endureceu, e ele me encarou com um olhar desafiador. Você acha que é tão inocente nisso tudo, Elisa? Não tem ideia do que me fez passar nesses últimos anos. Suas palavras me atingiram como um golpe físico, me deixando atordoada de descrença. Como ele podia tentar inverter a situação para cima de mim? Enquanto André saía de casa furioso, o eco da porta batendo reverberou até o fundo da minha alma. Afundei no chão, abraçando Júnior que tremia, enquanto o peso de tudo desabava sobre mim. As linhas de batalha haviam sido traçadas, e não havia volta. Era hora de lutar pelo que restava da nossa família, não importava o custo. No rescaldo da desastrosa festa de aniversário de Júnior, a tensão em nossa casa era palpável. André praticamente se mudou, passando a maioria das noites no escritório ou sabe-se lá onde. Tentei proteger Júnior do caos o máximo possível, mas a tensão começava a aparecer em seu comportamento geralmente alegre. Foi durante uma dessas noites solitárias que uma batida na porta me assustou. Ao abrir, encontrei Dona Cida, minha vizinha de bom coração, parada na soleira com uma expressão preocupada no rosto. Elisa, querida, está tudo bem? Não pude deixar de notar que o carro de André não tem estado na garagem ultimamente. Hesitei, de repente consciente de estar expondo meus problemas, mas algo no olhar maternal de Dona Cida me deixou à vontade.
É uma longa história, suspirei, convidando-a para entrar. André e eu, estamos tendo alguns problemas. Enquanto as palavras saíam, me vi despejando cada detalhe sórdido, os e-mails, a confrontação na festa de Júnior, as tentativas insensíveis de André de jogar a culpa em mim. Dona Cida ouviu atentamente, sua expressão mudando de choque para indignação. Aquela cobra ingrata, ela exclamou quando terminei, batendo o punho na mesa. Depois de tudo que você fez por ele, é assim que ele te retribui? Sua lealdade feroz foi estranhamente reconfortante, um bálsamo muito necessário para meu coração ferido. Pela primeira vez desde que descobri a traição de André, não me senti tão sozinha. Nos dias seguintes, Dona Cida se tornou uma aliada inesperada. Ela me orientou sobre como reunir evidências, cópias de e-mails comprometedores, gravações dos ataques de André, documentação de seu comportamento cada vez mais errático. Você precisa se proteger, minha querida, ela insistiu, seus olhos brilhando com determinação. Aquele homem não merece você nem aquele menino precioso. Com sua orientação, também comecei a tomar medidas para garantir minha independência financeira. Passei noites em claro analisando extratos bancários e registros de investimentos, compilando um quadro abrangente de nossos ativos e passivos. O processo foi exaustivo, mas com cada pasta que eu compilava, sentia um novo senso de empoderamento. Eu estava retomando o controle da minha vida, tijolo por tijolo. Claro, André permanecia alheio às minhas maquinações, absorto demais em suas próprias buscas egoístas para perceber as mudanças sutis na minha rotina. Ainda assim, não conseguia me livrar da sensação incômoda de que suas suspeitas começavam a aumentar. Onde você estava ontem à noite? Ele exigiu uma noite enquanto eu colocava Júnior na cama. Na casa da minha mãe, respondi, sustentando seu olhar acusador com firmeza, meu coração disparado no peito. Só colocando o papo em dia com ela, tomando um café. Não era uma mentira completa. Eu tinha me encontrado com uma advogada de divórcio recomendada por Dona Cida, mas André não precisava saber desse detalhe. Conforme as semanas passavam, a tensão entre nós aumentava, cada interação carregada de hostilidade mal disfarçada. André ficava cada vez mais volátil, seu temperamento explodindo à menor provocação. Mesmo assim, permaneci firme, fortalecida pelo conhecimento de que meu plano de fuga estava tomando forma. Com o apoio inabalável de Dona Cida e o conselho de minha advogada, eu estava lentamente, mas com certeza, construindo um caso formidável contra André. Porque, no final das contas, isso não era apenas sobre vingança. Era sobre garantir um futuro seguro e estável para Júnior e para mim, livre da toxicidade que havia envenenado nossa família por tanto tempo. E se expor à verdadeira natureza de André fosse o preço a pagar, que assim fosse. Ele tinha feito sua escolha, e agora era hora de enfrentar as consequências. Na noite anterior ao 4º aniversário de Júnior, uma tensão elétrica pairava no ar. André estivera visivelmente ausente na última semana, me deixando cuidar dos preparativos da festa sozinha. Não que eu me importasse, sua ausência tornava a tarefa infinitamente mais fácil. Enquanto eu terminava de amarrar o último balão e ajeitava as decorações uma última vez, uma leve batida na porta chamou minha atenção. Abri para encontrar meus pais parados na soleira, suas expressões uma mistura de preocupação e determinação. Elisa, querida, como você está se saindo? Minha mãe me envolveu em um abraço caloroso, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Forcei um sorriso, decidida a não deixar minhas emoções tomarem conta, não quando estava tão perto da linha de chegada. Estou bem, mãe. De verdade, respondi. Meu pai olhou ao redor, observando os enfeites meticulosamente arrumados e o esquema de cores perfeitamente coordenado. Você realmente se superou com as decorações, ele comentou, com um toque de orgulho na voz. Júnior vai ficar nas nuvens. Isso não é tudo que ela tem feito, uma voz familiar interveio. Nos viramos para ver Dona Cida saindo da cozinha, com uma pilha de pastas nos braços. Nossa menina aqui tem trabalhado mais duro do que nunca para garantir seu futuro. Com um aceno solene, ela depositou os arquivos na mesa de centro, uma verdadeira montanha de evidências detalhando as transgressões de André, desde e-mails comprometedores até registros financeiros. Meus pais trocaram um olhar sério, suas expressões endurecendo com determinação. Sentimos muito que você tenha passado por isso, filha, meu pai disse, sua voz embargada de emoção. Mas estamos orgulhosos de você por ter a força de lutar pelo que é certo. Minha mãe assentiu veementemente.
Aquele marido ingrato não merece nenhum pingo da sua lealdade. Está na hora de derrubá-lo de uma vez por todas. Um nó se formou em minha garganta diante do apoio inabalável deles. Por anos, eu tinha carregado sozinha o fardo do abuso emocional de André, envergonhada demais e derrotada para buscar ajuda. Mas agora, cercada por meu pequeno exército improvisado, senti uma nova onda de determinação correndo em minhas veias. Amanhã, na festa de Júnior, vou confrontar André, declarei, minha voz firme e resoluta. Vou expor todas as evidências, garantir que todos saibam a verdade sobre o tipo de homem que ele realmente é. Dona Cida soltou um grito de aprovação, enquanto meus pais trocavam um sorriso orgulhoso. Estamos com você em cada passo do caminho, meu pai afirmou, apertando meu ombro de forma reconfortante. Conforme as horas passavam, revisamos os arquivos meticulosamente compilados, planejando a melhor forma de apresentar as informações incriminadoras. A cada página que eu folheava, o peso da traição de André me oprimia, alimentando o fogo que vinha queimando há meses. Ele tinha despedaçado nossa família, pisoteado nos votos que juramos cumprir. Era hora de ele enfrentar as consequências de suas ações. O som do riso alegre de Júnior veio do outro cômodo, um lembrete pungente da vida inocente pega no fogo cruzado de nosso casamento em ruínas. Uma pontada de culpa torceu meu estômago. Ele merecia muito mais do que o caos disfuncional ao qual o submetemos. Mas amanhã, tudo mudaria. Com a verdade exposta, poderíamos finalmente começar a reconstruir, forjar um novo caminho adiante. Um caminho pavimentado com honestidade, integridade e o amor incondicional que uma criança merece. Quando os primeiros raios de sol atravessaram as cortinas, me levantei com um renovado senso de propósito. Era isso. O momento para o qual eu vinha me preparando. A chance de recuperar nossas vidas e responsabilizar André por seus pecados. E desta vez, eu não estaria sozinha. A festa estava em pleno andamento, os gritos alegres de Júnior se misturando às risadas de nossos convidados. Enquanto eu circulava pela multidão, com um sorriso plástico firmemente no lugar, captei trechos de conversa, papo furado sobre trabalho, o tempo, as últimas fofocas da vizinhança. Se eles soubessem da bomba que eu estava prestes a soltar? Meu olhar se fixou em André, que fazia corte no meio da sala de estar, rodeado por um grupo de nossos amigos. Ele estava em seu elemento, charmoso e carismático como sempre, entretendo o grupo com alguma história sem dúvida exagerada do escritório. A bile subiu em minha garganta enquanto eu observava tecendo sua teia de mentiras com tanta facilidade. Quantos dos presentes tinham caído em sua fachada cuidadosamente construída, alheios ao monstro que se escondia por baixo? Bem, não mais. Como se sentisse meus olhos sobre ele, André olhou para mim, sua expressão mudando ligeiramente. Um desafio silencioso passou entre nós, crepitando de tensão. Hora do show. Endireitando os ombros, dei um passo à frente, cada pisada ecoando como um prego no caixão. A sala ficou em silêncio enquanto as cabeças se viravam em minha direção, mas mantive meu olhar fixo em André, inabalável. Elisa, está tudo bem? Um dos convidados arriscou, mas eu o dispensei com um aceno brusco da cabeça. Eu tinha que fazer isso. Por Júnior. Por mim mesma. Por todas as outras mulheres que caíram presas das maneiras enganosas de um homem. André, comecei, minha voz ressoando com uma clareza que desafiava o tumulto que rugia dentro de mim, acho que está na hora de termos uma conversinha, não acha? Sua expressão endureceu, mas continuei antes que ele pudesse responder. Vejam bem, pessoal, meu querido marido aqui tem guardado alguns segredos. Fiz uma pausa, deixando o peso de minhas palavras pairar no ar. Segredos como seu caso recente com uma colega de trabalho chamada Vanessa. Um suspiro coletivo percorreu a sala enquanto eu puxava a pilha agora familiar de e-mails, deixando seu conteúdo incriminador falar por si. Isso mesmo. Enquanto eu estava em casa cuidando do nosso filho e tentando manter nossa família unida, André aqui estava tendo um caso bem debaixo do meu nariz. O rosto de André tinha perdido a cor, sua bravata anterior evaporando como fumaça. Ele abriu a boca, sem dúvida para soltar alguma negação fraca, mas eu não ia aceitar isso. Não desta vez. Poupe seu fôlego, André, cortei, erguendo a mão para silenciá-lo. Tenho todas as provas bem aqui. E-mails, registros telefônicos, tudo. Você construiu uma casa de mentiras, mas não mais.
Conheçam todos o homem que traiu sua família. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, pontuado apenas por um ocasional fungar ou respiração brusca. Nossos amigos, nosso suposto sistema de apoio, olhavam em descrença atordoada, suas lealdades vacilando. O olhar de André varreu a multidão, o desespero gravado em cada linha de seu rosto. Mas não haveria simpatia aqui, nenhum caminho fácil para a redenção. Ele tinha feito sua cama, e agora era hora de deitar nela. Elisa, por favor, ele começou, sua voz pouco mais que um sussurro estrangulado. Vamos não fazer isso na frente de todo mundo. Pense em Júnior. Uma raiva branca e quente me atravessou diante de sua audácia em invocar o nome de nosso filho. Não se atreva a trazer Júnior para isso, sibilei, dando um passo à frente até estarmos quase nariz a nariz. Foi você quem despedaçou nossa família, André. Foi você quem escolheu aquela mulher em vez de seu próprio sangue. Lágrimas arderam nos cantos de meus olhos, mas as afastei furiosamente. Eu não daria a ele a satisfação de me ver desmoronar, não depois de tudo que ele me fez passar. Enquanto André recuava, a luta esvaindo de sua postura, senti um senso retorcido de vitória se desenrolar em meu peito. O poderoso tinha caído, exposto como a fraude que realmente era. E naquele momento, eu soube que este era apenas o começo. O primeiro passo em uma longa estrada para recuperar a vida que ele tinha tentado tão desesperadamente arrancar de mim. Porque enquanto André pode ter vencido a batalha, a guerra estava apenas começando. As semanas seguintes à festa de aniversário de Júnior foram um turbilhão de processos judiciais e turbulência emocional. André, suficientemente humilhado após minha exposição pública, teve pouca escolha além de acatar minhas exigências por um divórcio rápido. Ainda assim, isso não o impediu de oferecer uma resistência simbólica no tribunal. Enquanto nos sentávamos diante da juíza, ladeados por nossos respectivos advogados, André fez uma última tentativa desesperada. Meritíssima, entendo que minhas ações foram imperdoáveis, ele começou, lançando-me um olhar de soslaio cheio de ressentimento e remorso. Mas isso realmente justifica me privar de todos os direitos sobre meu filho? Fiquei tensa, pronta para soltar uma resposta fulminante, mas minha advogada me deu um sutil aceno de cabeça. Este era o campo de batalha dela agora. Senhor Andrade, o comportamento de seu cliente vai muito além de um simples deslize de julgamento, ela declarou, seu tom seco e profissional. As evidências mostram um padrão de abuso emocional, manipulação psicológica e total descaso pelo bem-estar de sua família. Com um movimento hábil do pulso, ela apresentou a trilha incriminadora de papel que eu havia compilado tão meticulosamente, e-mails, gravações, até depoimentos de testemunhas sobre os ataques voláteis de André. Isso não se trata de puni-lo por uma traição, ela continuou, sua voz ganhando intensidade. Trata-se de proporcionar um ambiente seguro e acolhedor para seu filho, algo que o senhor despedaçou com suas ações egoístas. O maxilar de André se contraiu, mas ele permaneceu em silêncio, aparentemente ciente de quão fúteis seriam seus argumentos diante de provas tão esmagadoras. A juíza, uma mulher de rosto severo com olhos que pareciam penetrar direto através da bravata de André, assentiu pensativamente enquanto examinava as evidências. Está claro para mim que o comportamento do Sr. Andrade tem sido não apenas repreensível, mas potencialmente prejudicial à criança, ela declarou por fim. Em casos como este, o bem-estar do menor deve ter precedência. Ela fixou André com um olhar de aço, suas próximas palavras carregando o peso do veredicto final de um juiz. Senhor Andrade, estou concedendo à senhora Daniela a guarda legal e física total de seu filho, com efeito imediato. O senhor terá direitos de visita supervisionada em um cronograma a ser determinado pelo tribunal. Um silêncio atordoado caiu sobre o tribunal enquanto o julgamento era absorvido. Os ombros de André caíram em derrota, a luta finalmente se esvaindo de seus olhos. Mas eu não sentia pena. Não havia remorso pelo homem que nos submetera a esse inferno. Esta era a cama que ele tinha feito, e agora teria que se deitar nela. Enquanto recolhíamos nossas coisas para sair, André fez uma última tentativa débil de apelar para minha simpatia. Elisa, por favor, ele começou, sua voz tingida de desespero. Você tem que entender, eu nunca quis que as coisas saíssem tão do controle. Eu ainda amo você e Júnior. Lancei-lhe um olhar gélido, a raiva e a mágoa de 1000 traições queimando em meu peito. Poupe-me, André, cortei-o, meu tom não deixando espaço para discussão. O amor não se parece com o que você fez conosco.
O amor não destrói famílias, não submete uma criança ao tipo de trauma que Júnior suportou. Seu olhar baixou, incapaz de enfrentar o fogo acusador em meus olhos. Você fez suas escolhas, prossegui, cada palavra pingando com finalidade. E agora tem que viver com as consequências. Com isso, virei-me e saí do tribunal, a mãozinha de Júnior firmemente agarrada na minha. Um capítulo tinha se fechado, mas um novo estava apenas começando. Um livre das sombras tóxicas do engano de André. Quando as portas do tribunal se fecharam atrás de nós, não pude deixar de sentir uma sensação de libertação, como se um grande peso tivesse sido tirado de meus ombros. A longa e árdua batalha finalmente tinha terminado, e eu havia emergido vitoriosa. 6 meses se passaram desde aquele dia fatídico no tribunal, quando finalmente me libertei do domínio tóxico de André. Nesse tempo, Júnior e eu nos mudamos para minha cidade natal, nos instalando em uma aconchegante casinha a poucos quarteirões da casa dos meus pais. Era um novo começo, uma chance de reconstruir a vida que André havia despedaçado tão insensivamente. Claro, a transição não foi sem desafios. Havia dias em que o peso de tudo que passamos ameaçava me dominar, me deixando lutando contra as lágrimas enquanto colocava Júnior na cama à noite. Mas então eu olhava em seus olhos brilhantes e inocentes, intocados pela feiura do passado, e encontrava a força para seguir em frente. Tudo isso era por ele, para dar-lhe o lar estável e amoroso que ele merecia. Lentamente, mas com certeza, as peças começaram a se encaixar. Consegui um emprego de professora na escola primária local, reacendendo minha paixão por moldar mentes jovens. Júnior prosperou em seu novo ambiente, fazendo amigos e abraçando todas as alegrias da infância. Até meus pais, antes tão preocupados com o impacto que o abuso de André tinha deixado, pareciam recuperar seu espírito despreocupado ao redor de seu único neto. "Olha só vocês dois", minha mãe comentou numa tarde ensolarada, enquanto nos reuníamos no quintal deles para o primeiro jogo de beisebol de Júnior da temporada. Seus olhos brilhavam com uma mistura de orgulho e alívio. Quem diria que chegaríamos a este ponto há um ano? Consegui esboçar um pequeno sorriso, apertando sua mão afetuosamente. Houve momentos em que duvidei que um dia encontraríamos nosso caminho para fora daquela escuridão sufocante, mas tínhamos conseguido. Contra todas as probabilidades, emergimos mais fortes e mais resilientes. Quanto a André, bem, digamos que o karma tem uma maneira de equilibrar as coisas. Notícias chegaram através dos rumores de que sua carreira outrora promissora tinha despencado após os detalhes sórdidos de nosso divórcio se tornarem públicos. Clientes abandonaram o navio, parcerias se dissolveram. O nome André Andrade havia se tornado sinônimo de traição e desonra em nossos antigos círculos sociais. Não podia dizer que sentia muita pena de seu destino. Ele havia semeado essas sementes, tecendo uma teia elaborada de mentiras que inevitavelmente desmoronou ao seu redor. Ainda assim, havia uma parte de mim que esperava que ele pudesse um dia encontrar a paz, se não por si mesmo, então por Júnior. Por mais que eu desprezasse o homem em que André se transformou, eu sabia que nosso filho sempre carregaria uma parte de seu pai dentro de si. Por enquanto, porém, eu me contentava em me banhar no brilho caloroso de nosso novo começo, cercada pelo amor e apoio inabaláveis que nos guiaram através de nossos dias mais sombrios. Era uma noite de outono fresca quando nossa pequena comunidade se reuniu para o festival da colheita anual. Enquanto Júnior corria para se juntar aos amigos, me acomodei em um cobertor de piquenique ao lado de Dona Cida, a mulher que havia sido minha rocha durante tudo isso. "Olha só para você, querida", ela murmurou, dando um tapinha afetuoso em minha mão. "Você chegou tão longe." Senti um nó se formar em minha garganta enquanto observava a cena alegre diante de nós, as luzes cintilantes, as risadas das crianças, o sentimento de pertencimento que uma vez pareceu tão fora de alcance. "Eu não poderia ter feito isso sem você", respondi, minha voz embargada de emoção. Depois de tudo com André, eu não achava que algum dia encontraria meu caminho para fora daquela escuridão. Mas você me mostrou o caminho, me lembrou da minha própria força quando eu não conseguia vê-la. Dona Cida fez um gesto dismissivo com a mão, mas seus olhos brilhavam com lágrimas contidas. "Bobagem, querida. A força estava dentro de você o tempo todo. Às vezes só precisa de um pequeno empurrão para se manifestar." Enquanto as festividades se desenrolavam ao nosso redor, me peguei refletindo sobre a longa e árdua jornada que nos trouxe até aqui. A dor, o heartbreak, os momentos em que me senti tão completamente sozinha e à deriva. Mas eu não mudaria nada.
Essas provações me forjaram na mulher que sou hoje, forte, resiliente, sem medo de lutar pelo que é certo. E enquanto eu observava o rosto radiante de Júnior, iluminado pelas luzes cintilantes, eu sabia que tudo tinha valido a pena. E isso, nossa pequena família, nosso refúgio de paz e amor, valia cada luta, cada lágrima. Porque no final, tínhamos nos erguido das cinzas da traição de André, mais fortes e inquebráveis do que nunca. Quando o festival chegou ao fim e Júnior veio correndo, sem fôlego de excitação após uma noite de brincadeiras, o puxei para um abraço apertado, plantando um beijo em seus cachos desgrenhados. Mamãe te ama tanto, meu amor, murmurei, absorvendo seu doce cheiro inocente. Obrigada por me dar coragem para lutar pela nossa felicidade. Naquele momento, envolvida pelo calor aconchegante de um amor que raiva alguma poderia diminuir, eu sabia que nossa